Olá, está começando mais um programa Câmara em Foco aqui pela sua TV Câmara, canal 5.3. Você já sabe, toda semana a gente recebe um convidado diferente aqui no nosso programa para falar sobre um tema importante da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo Alexandre Braga, diretor do Procon em Montes Claros, e vamos falar sobre diversos temas, mas principalmente a inauguração da Escola Municipal de Educação para o Consumo. Alexandre, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Olá, Nairlan, é uma alegria, uma satisfação. Agradeço pelo convite do presidente Júnior Martins, a cada um dos vereadores, para que a gente esteja aqui falando um pouco de defesa do consumidor no nosso município, falando um pouco desse projeto tão importante que foi concretizado, um sonho concretizado com a inauguração da Escola Municipal de Educação para o Consumo, que contou com a participação de vereadores ali durante todo esse processo. A gente vai poder falar um pouco mais sobre isso. Muito bem, né? No dia 11 de setembro, então, no dia que o Código do Consumidor completou 35 anos, nós tivemos aí a inauguração da Escola Municipal de Educação para o Consumo. E aí, então, já começo com essa pergunta mesmo, Alexandre. Como é que se deu a iniciativa de criação da escola? É muito interessante que todo esse processo para que essa escola fosse construída, ele teve início a partir da movimentação de um cidadão de Montes Claros, que, tomando ciência da existência de uma lei municipal já antiga, uma lei dos anos 70, que garantia aos consumidores de baixa renda um pagamento de um valor com desconto na tarifa da Copasa, e percebendo que essa legislação não vinha sendo cumprida, procurou o Ministério Público, e a partir dessa procura inicial do Ministério Público, o promotor identificou que de fato essa situação irregular vinha sendo perpetrada e ajuizou uma ação, e a partir do ajuizamento dessa ação foram levantados recursos, para que essa escola ela efetivamente fosse construída, para que fosse construída também a sede do Procon municipal, Hoje nós temos lá no corredor cultural, eu nunca sei se é o início ou o final do corredor cultural, mas é aquele casarão amarelo ali no fundo da matriz, que é a sede atual do Procon Montes Claros, e junto também dessa importante conquista que foi a construção de uma sede própria para o Procon, surgiu a ideia de construir uma Escola Municipal de Educação para o Consumo, com base na leitura feita por diversos atores que participam desse Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, dentre eles o próprio promotor de justiça atuante na comarca já há muitos anos, o Dr. Felipe Caires, os membros do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, nós temos lá representantes da Câmara de Vereadores, dos próprios servidores do Procon Montes Claros, identificando a necessidade de construir um espaço para que crianças, adolescentes, mas também adultos, idosos, sejam formados a respeito dos temas que perpassam pelas relações de consumo, que vão desde os temas mais relacionados à legislação, mas também passam por outros eixos de atuação da escola. Alexandre, o senhor falou sobre a questão da participação da Câmara, Conta um pouco para a gente sobre como que a Câmara de Vereadores teve uma participação nessa questão da iniciativa de criação. Olha, primeiro, na própria elaboração de uma lei que estabeleceu um direito para as pessoas de mais baixa renda de Montes Claros, e a partir dessa lei municipal é que houve uma ação para exigir o cumprimento dessa lei, e a partir do resultado dessa ação, os recursos foram angariados. Depois nós temos o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, que é um conselho formado por membros da sociedade civil organizada e também por membros do poder público. E a Câmara tem ali representantes, nessa atual legislatura nós temos lá os vereadores Eduardo Preto e Daniel Dias representando a Câmara, mas alguns outros vereadores nos últimos anos passaram por lá e acompanharam todas essas discussões, todos esses debates, acompanharam e participaram ativamente desses debates para que fosse, primeiro, indicado esse projeto de construção de um espaço como uma escola de educação para o consumo, e que depois fossem investidos recursos do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor na construção dessa escola. Então, é uma participação muito ativa, muito atuante aí da Câmara, desde um primeiro momento ao perceber a importância de criar uma legislação municipal
né? O direito do consumidor é uma das áreas em que o município tem competência também para legislar, juntamente com a União, juntamente com os estados. Então, os vereadores do município de Montes Claros perceberam a necessidade da população, legislaram, né, o que é muito importante, e a partir dessa atuação da Câmara, posteriormente, também com uma importante participação dos vereadores que ali estavam, representando a Câmara e representando, obviamente, a população de Montes Claros, eles colaboraram de uma maneira muito importante para que esse projeto fosse transformado em realidade. Como é que o senhor vê, Alexandre, essa participação, como é que isso é importante, né, para o processo onde o legislativo contribui, né, na cidade, no município, para a criação de bons projetos? O vereador, certamente, de todos os representantes políticos, é aquele que está mais próximo da população. E por isso mesmo tem a possibilidade de conhecer, de fato, o que incomoda, o que aflige, o que é uma necessidade do povo. Então a gente percebe de uma importância muito grande essa atuação do Legislativo e, sobretudo, do Legislativo Municipal, nessa perspectiva de, havendo a possibilidade de criação de normas municipais, de regras próprias para o município, que atendam à realidade local, que o vereador e os vereadores atuantes, eles façam esse tipo de proposta legislativa que traz um benefício direto para a população. Então eu vejo como algo fundamental para que a cidade ela traga uma melhoria efetiva na qualidade de vida da população, essa atuação dos vereadores, dos representantes eleitos do povo, para que, estando ali próximos da população, conheçam as dores, conheçam aquilo que vem afligindo a população e, através de propostas legislativas aprovadas, implementadas, a gente tem situações como essa, né? A partir de uma percepção de um vereador lá na década de 70, nós tivemos uma situação que criou um benefício para a população e, na medida em que isso deixou de ser cumprido, teve uma atuação do Ministério Público que garantiu direitos à população. Muito importante, né? Bom, vamos voltar a falar então, né, da Escola Municipal de Educação para o Consumo. Quais os conteúdos que vão ser disponibilizados? Nós temos construído esse programa, esse conteúdo programático da escola, a partir de 4 eixos. Nós temos o eixo jurídico, né, porque hoje existe, além de a Constituição determinar como um direito fundamental do cidadão a defesa do consumidor, existe um Código de Defesa do Consumidor, desde 1990, que estabelece direitos, regras a serem observadas pelos fornecedores, direitos para os consumidores, também para os fornecedores. É óbvio que existe um sistema em que há uma proteção do consumidor a partir do reconhecimento desse consumidor como vulnerável, mas existem leis também que asseguram direitos aos fornecedores. Então tem esse eixo jurídico, mas a gente também percebe que o consumo ele é atravessado por outras situações. Por exemplo, as situações que envolvem o comportamento das pessoas e que é muito estudado pela psicologia. Então nós construímos uma parceria com professores do curso de Psicologia da Unimontes, de outras instituições de ensino de Montes Claros, para que a gente também consiga auxiliar esses consumidores que vêm enfrentando qualquer tipo de dificuldade no mercado de consumo, a compreender o que leva a consumir, se há um consumo excessivo, né, se há um consumismo por trás ali de situações que levem a um possível endividamento. Então esse é um outro eixo que a gente também vai trabalhar, que é o eixo da psicologia, do comportamento humano que leva ao consumo. Existe ainda o eixo financeiro, né? A gente tem visto aí hoje os dados sendo apresentados que até mais de 70% das famílias brasileiras estão com algum nível de endividamento. Então isso passa muito pela falta de uma educação financeira adequada e nós queremos trabalhar essa educação financeira com crianças, adolescentes, mas também com adultos e idosos, porque nós percebemos que isso pode prevenir que essas situações de endividamento aconteçam, mas também ajudar a resolver quando ela já está posta, né? Ajudar que essas pessoas saiam desse endividamento e, através desse suporte da psicologia, né, da atuação da análise comportamental, que ela não volte a se endividar novamente. E um último eixo que a gente vem com a proposta de trabalhar na atuação da escola é o eixo do meio ambiente, né, o eixo ambiental, né, porque o consumo
ele envolve a utilização de recursos naturais, né? A fabricação de produtos, a utilização de serviços, ela envolve necessariamente a utilização desses recursos, e é importante que desde a utilização, desde o processo de fabricação até o descarte dos produtos, haja essa preocupação. Muitas vezes a gente nem tem uma percepção de como o nosso consumo diário impacta no meio ambiente, mas, por exemplo, hoje a gente tem falado muito das tecnologias, da inteligência artificial, e já tem sido um grande problema a quantidade de água que é necessária para resfriar os processadores, os grandes computadores que são utilizados para que uma inteligência artificial seja colocada em funcionamento. Então, muitas vezes nem passa ali, naquele momento que a gente está usando ali o ChatGPT, o Gemini, a gente não pensa que existe uma utilização, por exemplo, de grande volume de água para resfriar computadores que estão sendo utilizados para dar aquelas informações de imediato para a gente. Realmente, né? É uma coisa que há que se aprender muito ainda, né, Alexandre, sobre esse detalhe, e a escola vem de encontro a essas informações. Quantos alunos vão ser atendidos pela escola? A proposta inicial é a gente trabalhar com os alunos da rede municipal de ensino, né, que tem ali o ensino básico, o ensino fundamental. No primeiro ano, a ideia é atingir um público de aproximadamente 4.000 alunos. Mas a gente não quer ficar restrito aos alunos da rede municipal de ensino. A gente já, a partir ainda nesse primeiro ano, a partir do segundo semestre, nós vamos abrir também para que essa parceria, para que haja uma parceria com a rede pública estadual de ensino, né, através da Superintendência Regional de Ensino, criar também mecanismos para levar essas crianças lá, e aí isso amplia significativamente o público que a gente vai ter como alvo. Mas a gente quer, e é um desejo que vem sendo discutido muito nas nossas reuniões do Conselho, ampliar isso para, sobretudo, pessoas idosas. Nós percebemos que pessoas idosas são as pessoas mais vulneráveis no mercado de consumo. A gente vê aí, muitas vezes, vítimas de golpes por falta de, às vezes, uma instrução, de uma formação básica ali, para estar preparado para esse ambiente que hoje é muito digitalizado, né, muito virtual, e que os idosos, diferentes das gerações mais novas, não tiveram uma preparação, né? Muitos dos jovens de hoje já cresceram no mundo digital. O que os estudiosos vão chamar de são nativos digitais. É verdade. Mas os idosos não. Eles nasceram no mundo analógico, cresceram no mundo analógico, viveram toda uma vida sem essa presença da tecnologia, e por isso mesmo estão muito mais sujeitos a esse tipo de situação. Então a gente quer, ainda também no primeiro ano, no segundo semestre, já ter um curso de educação financeira, um curso de prevenção de golpes voltados para esse público. Alexandre, a gente pode falar que essa iniciativa é um movimento para a formação de novos consumidores? Sim, para a formação de... A frase famosa do presidente norte-americano John Kennedy, que inclusive marca, o dia desse discurso dele é o dia que marca o Dia Mundial do Consumidor. Consumidores somos todos nós. E, de fato, desde que a gente sai do ventre da nossa mãe, a gente está consumindo. É verdade. A gente hoje vive numa sociedade de hiperconsumo. Então, o objetivo da escola é formar uma geração de consumidores mais conscientes dos seus direitos, das suas obrigações, né, mais preocupados com a utilização adequada dos recursos e dos produtos e serviços que são colocados no mercado de consumo, desde a aquisição até o descarte, pessoas mais preparadas para evitar o endividamento, pessoas que refletem melhor antes de realizar uma compra e evitam compras por impulso. Então, a escola visa formar consumidores que estejam melhor preparados para algo que está posto na nossa vida. Nós não temos como evitar o consumo. Nós não temos como deixar de consumir, né? Em alguma medida, nós estamos consumindo, inclusive, eu sempre faço esse comentário, a gente consome, inclusive, enquanto está dormindo, porque a gente normalmente está dormindo em cima de uma cama, é verdade, né? Que a gente, se tiver algum problema no seu colchão, você vai reclamar com o fabricante do colchão com quem te vendeu. Então, a gente consome 24 horas por dia, não existe como deixar de ser consumidor. O que é possível é ser um consumidor melhor preparado para as relações de consumo.
Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse bate-papo e vamos falar também no segundo bloco sobre outras ações do PROCON de Montes Claros. Câmara em Foco, volta já já, fique ligado. Estamos de volta, programa Câmara em Foco, aqui pela TV Câmara, canal 5.3. Lembrando que esse e outros programas também estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Você acessa lá TV Câmara Moc, pode assistir quantas vezes você quiser os programas Câmara em Foco. Hoje nós estamos conversando com o diretor do PROCON em Montes Claros, Alexandre Braga. No primeiro bloco falamos sobre a inauguração da Escola Municipal de Educação para o Consumo, todas as iniciativas, a participação do Legislativo e também o funcionamento da escola. Vamos dar sequência a esse bate-papo. Alexandre, uma coisa que me gostaria de saber, acho que pode ser uma curiosidade dos nossos telespectadores, né? O espaço físico da escola, como é que ele vai ser disponibilizado? Nós temos lá o prédio que foi construído pela administração, inaugurado agora pelo prefeito Guilherme Guimarães. Ele é um espaço com 3 andares, em que nós temos um auditório para 70 pessoas no último andar, mas que nós temos ali também a possibilidade de abrigar uma parte dos serviços do PROCON, que vai ficar também nesse mesmo prédio, o atendimento do PROCON, a sala de audiências, o setor jurídico, que vai viabilizar que pessoas, até porque é um prédio novo, moderno, totalmente equipado, com elevadores, então isso permite a acessibilidade das pessoas com deficiência, que é uma outra preocupação que foi tida ali, inclusive com a participação dos vereadores que representavam a Câmara naquele momento e da administração do prefeito, então o prefeito Humberto Souto, já com uma participação muito ativa do nosso atual prefeito Guilherme Guimarães. Então a gente tem um espaço em que haverão salas interativas em que esses alunos vão passar por situações do mercado de consumo, quase que uma experiência ali de como seria estar, por exemplo, no supermercado, verificando como deve ser feita a precificação dos produtos, havendo uma diferença do preço do produto na gôndola e no caixa eletrônico, qual é o preço que ele deve pagar, exemplos práticos, lúdicos, para que eles aprendam como isso acontece. Uma simulação de uma agência bancária, que é uma outra situação que, ainda que sejam crianças, logo vão estar expostas também a essa situação, então prepará-los para algo que vai vir futuramente, em breve, na vida delas. E um espaço para que a gente trabalhe o comércio eletrônico, para que a gente tenha ali simulação de um site de compra, simulação de situações de golpe, para que quem passar por essas atividades tenha algo muito prático, consiga de fato ter uma ideia de como as coisas acontecem no dia a dia do consumo. E além desses espaços, o auditório em que nós vamos realizar palestras, nós vamos realizar cursos para esses públicos todos que nós pretendemos atingir. Então, e fica na Rua Altino de Freitas, Isso. Fica o imóvel que agora abriga o PROCON e a escola, ele tem 2 entradas. Tem uma entrada pela Rua Justino Câmara, que a gente vem utilizando, que é lá no Corredor Cultural, mas agora a gente passa a ter também uma entrada pela Rua Coronel Altino de Freitas, no número 98. Então, minha pergunta era essa, O nosso querido Casarão dos Teles, continua sendo lá a sede do PROCON? Continua sendo a sede do PROCON, nós continuaremos tendo atividades de atendimento de outros setores do PROCON ali dentro, e além disso a gente ganha a possibilidade de ampliar a utilização do espaço com novas parcerias, que a gente vem fazendo com outros órgãos aí na cidade. Verdade. Então agora, tanto faz entrar para um lado como para o outro, o PROCON vai estar à disposição da população. A gente ainda está com a entrada na Rua Justino Câmara, mas em breve a gente vai ter essas 2 portas abertas aí. Perfeito, Uma coisa que o senhor falou no bloco anterior, e que eu gostaria de explorar um pouco mais, direito do consumidor, mas também dever
deveres do consumidor. É importante que o consumidor hoje também saiba que ele tem deveres? Sim, importantíssimo, né? Toda relação jurídica, ela é uma relação de direitos e obrigações, né? Quando eu compro um produto, eu tenho uma obrigação inicial clara, que é de pagar por esse produto ou por aquele serviço que eu contratei. Mas existem muitas vezes outras obrigações acessórias a essa obrigação de pagar, né? Às vezes, para que um contrato de seguro, por exemplo, seja efetivamente cumprido pela seguradora, é preciso que o consumidor tenha preenchido outros requisitos que estão ali previstos no contrato. Então, é importante que o consumidor saiba que existe um Código de Defesa do Consumidor que estabelece uma série de regras que o protegem, mas que também estabelece regras que protegem o fornecedor, né? Muitas vezes de práticas que não são adequadas por parte do consumidor. A gente vê que na grande parte das vezes os problemas acontecem por algum descumprimento da lei por parte do fornecedor, mas não é raro, não é incomum que a gente se depare com situações em que o consumidor deixou também de cumprir com alguma parte da sua obrigação. Exato. Então, é fundamental que a gente tenha essa consciência, esse nível de consciência, né? Vivemos em um tipo de sociedade em que, em todas as nossas relações, há direitos e há obrigações, há direitos e há deveres. Então, é importante a gente entender essa relação aí, né? Bom, agora vamos falar um pouco sobre outras ações do PROCON. Aliás, tínhamos que falar do Sejusc, né? Isso, a gente está com uma parceria aí já estabelecida, já feita pelo município, com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que tem ali o Sejusc, né, que é um braço trazido pelo Judiciário a partir da perspectiva de uma resolução pré-processual dos conflitos de uma maneira geral, não restrito aos conflitos de consumo. Então, há uma percepção clara de que o Judiciário ele não consegue responder às ações com a rapidez que dele se espera, e a solução para isso, muitas vezes, é tentar uma resolução desses problemas na esfera ainda extrajudicial. Então, o Sejusc, embora vinculado ao Tribunal de Justiça, ele traz a proposta de resolver as demandas antes de que isso se torne um processo judicial. A partir dessa proposta do Sejusc, que casa muito com a nossa proposta de trabalho do PROCON, que é de resolver administrativamente as demandas, nós construímos uma parceria para que o atendimento às pessoas superendividadas, né, e hoje esse é um grande problema que a gente tem enfrentado, existe inclusive uma lei nacional, uma lei federal, criada em 2021 para tratar especificamente da situação dos superendividados. Então, o PROCON, juntamente com o Sejusc, vai ter um atendimento voltado para as questões do superendividamento lá na sede do PROCON. Então, nós vamos ter nesse trabalho, nessa atividade, tanto os servidores do PROCON quanto os servidores do Tribunal de Justiça atuando para que a gente consiga analisar o caso de pessoas que estejam superendividadas, criar uma proposta de repactuação das dívidas dela de maneira que ela consiga honrar suas obrigações, mas que também consiga se reorganizar e não ter a vida, o dia a dia da sua vida inviabilizado. O que a gente percebe em muitos casos, Nailã, é que existem pessoas aí que, por conta de uma situação de superendividamento, quando recebem o salário, a dívida já levou 90% da renda da pessoa. Então não tem como a pessoa viver sem um mínimo que garanta uma vida digna para ela. Essa lei foi criada com esse objetivo, e aí o município, entendendo da importância de ter essas parcerias com outras instituições, com outros órgãos atuantes do município, fez esse convênio com o Tribunal de Justiça para que esse atendimento seja feito em conjunto pelo PROCON e pelos servidores do Tribunal de Justiça através do Sejusc. Muito bem, uma importante parceria. Bom, vamos falar agora das ações do PROCON. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essas ações que são oferecidas, né, pelo órgão. O PROCON é um órgão que tem um certo grau de complexidade na sua atuação. Porque o PROCON, tanto ele faz esse atendimento à população de receber as reclamações individuais de cada consumidor que se sentiu lesado, que em algum momento entendeu que não foi devidamente respeitado em seus direitos pelos fornecedores. Então existem ali atendentes que vão ouvir a pessoa, né, vão pegar esse relato dela, colocar
em um modelo de petição que é enviado a esse fornecedor, para que esse fornecedor apresente respostas, para que apresente solução para aquela demanda. Então, essa é uma primeira frente. Mas nós temos ainda outras frentes de trabalho dentro do PROCON, né, que dizem respeito, por exemplo, à própria atuação jurídica do órgão, analisando esses casos, verificando se de fato houve ali o descumprimento da lei, se de fato há uma situação que merece a aplicação de uma penalidade na hipótese de não ter havido um acordo para cumprimento daquela obrigação por parte do fornecedor. Então, são centenas de decisões administrativas proferidas mensalmente que demandam a análise de profissionais da área jurídica para que seja verificado se há de fato algo que merece uma atuação do órgão no sentido de aplicação das penalidades administrativas. E uma outra frente ainda que é a fiscalização, né, que é essa presença do órgão diretamente no mercado de consumo, verificando em loco as situações que eventualmente representem ali algum tipo de risco ao consumidor, que representem algum tipo de descumprimento de direitos do consumidor. Então, os fiscais são esse braço do PROCON que vão ao supermercado, que vão ao posto de combustível, que vão aos açougues, que vão ali onde o problema eventualmente está acontecendo, para que o órgão atue e ajude a, primeiro, no aspecto educativo, orientar esse fornecedor, né, a respeito de algo que ele precisa adequar na sua prática dentro do mercado de consumo, mas que num segundo momento, não havendo essa adequação, também tem esse condão de aplicar penalidades para que, né, muitas vezes por meio dessa penalidade, aquela situação seja resolvida e o consumidor não continue exposto às práticas indevidas, abusivas que eventualmente aconteçam no mercado de consumo. Então, é um órgão que tem vários braços, várias frentes de atuação, todas elas dentro de um mesmo objetivo, que é atender bem as pessoas, atender bem os consumidores e contribuir para que haja uma relação mais harmônica entre os consumidores, os fornecedores, que haja o mínimo de problemas possível nas relações de consumo no âmbito da nossa cidade. Agora, Alexandre, como que o consumidor, né, ele pode utilizar os serviços do PROCON, entendendo também toda a dinâmica de funcionamento do PROCON, né? Porque às vezes o consumidor quer para ontem a situação Sim. dele, né? Mas ele tem que entender uma dinâmica de funcionamento, né? Exato, exato. A gente tem ali uma quantidade limitada de servidores, né? Acho que qualquer órgão público passa um pouco por essa realidade. Exato. Então a gente precisa trabalhar com um agendamento, né? Então muitas vezes até para que a pessoa também prepare toda a documentação necessária para abrir a reclamação, da primeira ida dela ao PROCON até o dia em que ela volta trazendo esses documentos, a gente agenda um horário correto para que a pessoa não fique ali esperando por um tempo indeterminado. Então ela já chega no horário de ser atendida, levando a documentação que ela foi previamente orientada. Existe aquele outro caso que é do consumidor que ele não por algum motivo, ele não tem a disponibilidade de tempo, ou não é do interesse dele de fazer algum tipo de ação individual, mas que ele quer relatar ao órgão para que o órgão atue em um determinado problema. Então esse consumidor pode fazer uma denúncia à fiscalização, né, para que a fiscalização, a partir dessa denúncia, vá àquele local, verifique o que está acontecendo, né, e, havendo de fato ali uma prática abusiva, possa atuar administrativamente para sanar esse problema. E, além disso, a gente tem também atuado por meio da realização de audiências entre os consumidores e os fornecedores, para que haja ali um espaço em que algum representante da empresa, juntamente com aquele consumidor que foi de alguma maneira prejudicado, eles possam chegar a um acordo, né? A gente tem esse objetivo de facilitar que os acordos sejam feitos e que a demanda dos consumidores seja atendida. Então, o consumidor que necessitar do PROCON, ele pode se valer dessas maneiras, né? Ou através de uma denúncia, ou procurando o órgão diretamente para solicitar uma audiência direta com o fornecedor, com a empresa, ou pode pedir que seja aberta uma reclamação para que essa demanda dele seja apresentada por meio de uma carta e a empresa tenha a oportunidade de ou resolver o problema ou apresentar a sua defesa, garantindo ali o contraditório. Para a gente encerrar, os canais de atendimento do PROCON. A gente
atende pelo telefone 22 11 33 60, e a gente tem o atendimento lá também presencial diariamente das 8 às 17 horas, ainda com a entrada na Rua Justino Câmara, número 93, no centro, ali no Corredor Cultural, que além de resolver um problema de consumo que eventualmente teve aí, vai visitar um bonito prédio, né, do século XVII, uma construção do século XVII, que essas pessoas vão ter a oportunidade de conhecer uma obra muito bonita, um local muito agradável de ser visitado. Muito bem. Alexandre Braga, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Câmara em Foco. Volte sempre, que esse assunto do consumidor é interminável, né? É interminável. Eu agradeço muito, Marlon, pelo convite, agradeço ao presidente Júnior Martins, a cada um dos outros 22 vereadores, e fico à disposição para que a gente possa, sempre que chegar um convite, a gente possa bater esse papo muito agradável aqui sobre o direito do consumidor. Tá certo. Câmara em Foco, então, fica por aqui. A gente se encontra a próxima semana. Novo convidado. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Tchau e até lá.